Olá, meus amores, vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Agora, nossa aula será de ciências, então eu gostaria que você pegasse aí o seu livro de ciências, abrisse na página 30 para darmos início, tá certo? A nossa aula de hoje, de ciências. Vamos dar início a um novo capítulo. Nos dois últimos capítulos estudamos sobre os animais, continuaremos estudando sobre os animais, tá certo? Só que nós vamos estudar a classificação dos animais, como eles se classificam, tá bom? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, tá certo? Acompanhasse a leitura do conteúdo comigo, tá bom? Vamos lá? Então, na página 30, nós temos aí, ó, o capítulo de abertura do capítulo 3, né? Uma diversidade de animais, não é isso? Um painel de animais, não é isso? E aí, observe essa linda imagem, tá bom? Até hoje, os cientistas já descobriram e descreveram mais de 1.750.000 espécies de diferentes animais, vegetais, micróbios, vírus e etc. No entanto, ainda estamos longe de conhecer todas as espécies existentes. Então, olha só, no capítulo de abertura nós temos uma informação preciosa falando sobre o animal, né? Isso que dizem que no mundo todo tem mais de 1 milhão de animais e 750.000 espécies. É muito, né? Então, são muitos mesmos animais, né? Uma informação muito preciosa. Existem muitos tipos de animais que a gente não conhece, né? Porque a gente aprendeu no capítulo anterior também que os animais estão incluídos também nos animais as bactérias, né? Os micróbios, né? Os vírus também são animais, tá bom? Muito interessante isso. E aí no seu livro você tem uma linda imagem de abertura, né? Com uma variedade extensa de animais, né? Isso, meus amores. Então, vamos lá. Temos aí aquelas perguntinhas para início, né? De abertura de capítulo, que pergunta o seguinte: agora que você já conhece um pouco da diversidade de seres vivos de nosso planeta, se você fosse convidado a ajudar a organizar os animais em diferentes grupos, que critério você usaria? Quais são os critérios que você usaria para organizar essa diversidade de animais? A gente viu que os animais, eles são organizados por espécie, né? Por tipo de locomoção, né? Isso. Também são organizados pela alimentação, pelo ambiente em que vivem, tá certo? Então, eles foram organizados em vários grupos, né? Para ficar melhor, para identificar melhor, tá certo? Com seus colegas, faça uma lista com a classificação feita por você. Só que você não vai fazer essa ideia aí do capítulo de abertura, tá certo? Então, na página 32, nós temos a diversidade animal. Vamos falar dessa fase de dois grupos, tá certo? Que são dos vertebrados e dos invertebrados, tá certo? Hoje vamos falar somente dos vertebrados, certo? Gostaria que você acompanhasse e prestasse bastante atenção. A diversidade de animais que habitam os ambientes terrestres e aquáticos no mundo todo é muito grande. Como você já sabe, para facilitar os estudos e o conhecimento sobre o ciclo de vida e as características de cada organismo, eles foram organizados em grupos e classificados de acordo com uma característica em comum, certo? Muitos animais têm vértebras e são chamados de animais vertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem vértebras. O que são vértebras? É cada um dos ossos da coluna vertebral. São os ossinhos que são chamados de vértebra, tá certo? Por isso, os animais que têm ossos, eles são chamados de vertebrados. Os vertebrados possuem ossos, como? Quais são esses ossos? Além dos ossos da coluna vertebral, tem também o osso do crânio. Outros não têm vértebras e são chamados de animais invertebrados.
Os invertebrados constituem a maioria dos animais que povoam a Terra e foram os primeiros animais a aparecer no planeta. E aí nós temos aí, ó, uma representação do corpo humano, certo? Porque nós humanos somos vertebrados, porque a gente tem ossos, né, na coluna vertebral, tá bom? Então, por isso que nós somos vertebrados. Ok, baby? E agora vamos para a explicação selecionar aqui os vertebrados. Então, eu gostaria que você observasse aí nessa página, na página 33, que tem os quadrinhos. Lá no final do seu livro tem os anexos. Nesses anexos tem vários animaizinhos. Então, eu gostaria que você recortasse os anexos dos animaizinhos que tem lá no final do seu livro, tá certo? Tem o anexo 2, todos os anexos 2, onde tem os animaizinhos, você vai recortar, fazer um envelope e guardar aí na sua casa, tá certo? No saquinho, ou faça um envelope e coloque todos os animaizinhos que tem lá, depois que você recortar, tá certo? Porque esses espacinhos que tem aí, você pode ir preenchendo com os animais que a gente está estudando, tá certo? Os seus grupos, tá bom? Então, na página 33, nós vamos estudar sobre os vertebrados, certo? Os vertebrados estão organizados nos grupos dos peixes, como anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá certo? Esses são os grupos dos vertebrados, dos animais, certo? Vertebrados dos que têm coluna vertebral, tá certo? Os que têm ossos, tá bom? Peixe. Entre os peixes encontramos dois grandes grupos. Há uma variedade de peixes também, né? E os peixes eles foram separados também em grupo. Os que têm esqueleto cartilaginoso, chamado de peixes cartilaginosos, e o que apresenta esqueleto ósseo, chamado de peixes ósseos. Olha só, na variedade de peixes tem dois grupos, certo? Os cartilaginosos e os peixes ósseos, tá certo? Alguns peixes têm o corpo coberto e protegido por escamas e geralmente têm dentes, né? A água que entra pela boca dos peixes passa pelas brânquias, onde ocorrem as trocas gasosas, e sai por aberturas laterais, localizadas ao lado da cabeça. Nos peixes ósseos, as brânquias estão debaixo do opérculo. Gente, nós estudamos num dos capítulos anteriores que os peixes, na verdade foi no caderno 1, que os peixes eles têm respiração branquial, que eles respiram pelas brânquias, lembra? Pois é. E aí nesses quadrinhos, ó, tá vendo? Nesses quadrinhos você vai colar os animais lá dos anexos, tá certo? Para completar aí a página. E aí nós temos aí na legenda, ó, temos aqui, né, olha só. Temos os tubarões e as raias, são exemplos de peixe. Aí você vai lá no seu livro, como a tia Vânia já falou, no final do anexo, procurar um tubarão e uma arraia para colar cada um no seu lugar, tá certo? Os bagres e os dourados, entre outros, são exemplos de peixes ósseos. Aí você vai lá procurar o bagre e o dourado para colar aí nesse quadrinho, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre os anfíbios, tá bom? Os anfíbios. Os anfíbios, como sapos, rãs, salamandras e pererecas, vivem habitualmente em água doce, ou água doce é água do rio, lago, tá bom? E em ambiente terrestre úmido. Eles dependem da água porque ela evita a desidratação de sua pele úmida e porque a fecundação de seus ovos ocorre na água. Do ovo de um anfíbio, geralmente nasce um girino que respira por brânquias e passa por várias transformações, que é a metamorfose, até atingir a fase adulta. Ontem a gente até viu no livro, na aula, no livro, né, sobre essa metamorfose,
não é isso? Que é a transformação de alguns animais até ele se formar, o corpo dele se formar, para que ele saia dessa metamorfose, tá certo? E aí, nesse quadrinho, você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Os anfíbios adultos, como os sapos, as salamandras e as pererecas, respiram por pulmões, mas também podem absorver o oxigênio do ar pela pele. Por isso, é importante mantê-la sempre úmida. Então, você vai fazer a mesma coisa, você vai colar aí esses animais nesses 3 últimos espaços, que é um sapo e a salamandra e uma perereca lá dos anexos. Olha, todo esse conteúdo a gente vai precisar ficar colando, tá certo? Os animais, para completar aí a explicação, tá bom? Então, você já deixa cortadinho aí nas aulas, você vai colando, tá bom? Para você compreender melhor, tá certo? Então, agora, Tia Vânia vai explicar aqui a atividade, tá bom? Da página 34, diz o seguinte: compare um peixe ósseo a um sapo, ambos adultos, quanto às características a seguir e assinale as respostas. A. Tipo de respiração. Aí tem aí a do peixe: brânquias, pele ou pulmão. E aí você já sabe, que a gente já estudou sobre isso. E do sapo: brânquias, pele ou pulmão. Aí você vai marcando as opções. Como se desenvolve os filhotes? E aí tem a do peixe: dentro de ovos ou dentro de corpos das mães. Sapo: dentro de ovos ou dentro do corpo das mães, certo? A C do mesmo jeito, tá bom? E na 2 você tem uma pesquisa que você vai escrever as fases da metamorfose do sapo. Procure em livros ou na internet informações sobre a metamorfose dos sapos. No esquema a seguir, preencha corretamente o quadro com as fases da metamorfose de um sapo. Aí você vai pesquisar como é a metamorfose. Observe aí que começa pelo ele adulto, aí depois ele põe os ovos, né? Depois nasce. E aí, ó, nesse caso aqui do sapo, são 6 as fases, tá bom? Então, você observa, pesquisa, e daí você vai só preenchendo aí os espacinhos com cada etapa, tá certo? Da transformação desse sapo. Ok, baby. Meus anjos, até a próxima. Tia Vânia vai ficando por aqui. Beijo.